Bom dia, pessoal. Essa semana o pessoal da BR-100 está implantando novas sondas na região e a gente vai acompanhar nessa mesma propriedade um pivô agora com milho, tá? Aqui a gente está com pivô de algodão e agora um pivô com milho. A princípio a gente consegue identificar um comportamento já sabido, né, por todos, que o milho realmente é mais exigente na parte hídrica, mas a gente consegue ver o comportamento do manejo no solo, do que é adotado, né? Como é que a água se desloca, quanto consome por dia, em que fases realmente a gente intensifica a lâmina, mas de acordo realmente com o que a planta está consumindo, controlar um pouco um estresse ali para desenvolvimento de raiz, um estressezinho para fazer a fértil, realmente agilizar esse consumo na camada superior. Então tudo isso a gente vai começar a acompanhar. No geral, vamos ver essa região de Aborandi é uma região que nesses últimos um ano já que a gente está usando sondas e manejo, as camadas 50 e 60 sempre tem um acúmulo de umidade muito interessante e quase constante, tá? E a gente conseguiu ver até em algumas fazendas compactação entre 40 e 50, tá? Como o pessoal tem mais costume de grão, às vezes fica sem subsolar muito tempo. E a gente conseguiu inclusive ver que essa barreira que se forma de compactação, e você vê que a raiz não desce nem a umidade e as camadas inferiores ficam abaixo, ela vai acumulando água ali. E com o tempo ela acaba estourando a compactação. A água consegue, com excesso, com alta umidade, a raiz começa a penetrar, acaba rompendo isso e chegando a umidade a 60 centímetros. Mas demora muito. Forma uma caixa muito boa até para o manejo de grãos, né, com raízes menos profundas. Mas a gente vai ver, assim, a gente tem fazendas acompanhando milho que a curva se inverte totalmente. Vou dar um exemplo para vocês aqui. E aí a gente consegue ver. Aqui é o algodão, no gráfico. Vou fazer bem rápido aqui só para vocês verem, para não ficar o vídeo longo. Ó, vejam que as camadas profundas, que são as duas de cima aqui, ó, elas estão com 53, 52 de umidade. São sempre mais úmidas as camadas profundas. Então você vê aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Está bem na ordem, de baixo para cima. Vamos para o milho aqui para vocês verem só. A gente vai ver se na região de Aborandi vai se comportar parecido, mas eu acho que vai. Esse aqui é um milho. Ó, vejam que aqui o gráfico está exatamente invertido. Então a gente tem altas umidades em cima, que a gente tem controlado, ó, já nessa fazenda, por exemplo, já se enquadrou nessa fase que o milho está. Cada 3 dias ele está dando uma lâmina e mantendo todas as camadas no verde, que é o ideal que a gente estabeleceu após acompanhar a safra por um período. Mas veja que aqui o gráfico está totalmente invertido, ó. As camadas profundas estão aqui, menos tem água, e a gente tem trabalhado mais as superiores, porque é uma cultura com uma atividade radicular muito forte em cima, né? E ela não deixa sobrar água para descer para debaixo, por isso que ela vem perdendo umidade constantemente, bem devagar, mas vem. Então a gente vai ver se na outra fazenda a gente vai identificar um cenário parecido, tá? A gente acha que sim, porque são fazendas com mais de 10 anos aí de cultivo, né? A área está bem trabalhada. O que pode ter oscilado volume de matéria orgânica, por exemplo, ou talvez preparo, né? Talvez uma terra foi subsolada mais próximo do que outra. Mas lá vamos ver se o padrão se estabelece. Então a gente tem na mesma fazenda ali uma sonda com um cultivo de baixa exigência e um de alta. Vamos ver se vai acontecer essa migração aqui das camadas profundas irem perdendo a umidade. Tá vendo que elas estão dentro da faixa ideal, mas elas lentamente vêm perdendo. Normalmente aqui na região as faixas inferiores, né, as mais profundas, sempre mantêm um bom nível de umidade, pelo menos 45, 50% aí, e vão até o final da safrinha, até setembro, agosto, com essa umidade, tá? Mas ela vem perdendo, certo? Mas nos cultivos mais exigentes, elas ficam bem menos água do que os outros. Por isso que até a gente acha que, na minha opinião, aqui na região algodão de sequeiro, que busca água mais rapidamente profunda, vai muito bem, porque essa camada aqui, ela existe também, né, no sequeiro. É uma camada praticamente por chuva, né? A irrigação, a gente estabelece um manejo aqui para manter todas as camadas dentro de um nível ideal. Então aqui hoje a gente faz lâminas que suprem a necessidade mais alta do milho, mas que sempre deixam um pouco de umidade no solo. Então a gente aqui vem mantendo essas camadas dentro de um nível bom, tá? Para não deixar que elas sequem muito, que depois para recuperar isso é muito difícil na irrigação.